Existe um momento, um único, íntimo, silencioso, em que a vida deixa de ser explicável pelas velhas narrativas. Não é um momento feito de explosões, viradas, grandes acontecimentos. Não é um colapso dramático, não é uma vitória arrebatadora. É um deslocamento interno, tão discreto que ninguém ao redor percebe, mas quem sente, sabe, dali em diante o jogo muda. É o instante em que você enxerga, e depois que enxerga, não tem mais como desver. Até esse momento você pode contar histórias. Você pode dizer que foi arrastado pelas circunstâncias, que não sabia o suficiente, que era cedo demais, que era tarde demais, que alguém deveria ter feito mais por você, que algo deveria ter sido diferente. E todas essas histórias fazem sentido, até o dia em que não fazem mais, porque chega um momento em que elas simplesmente não sustentam o peso do que você sabe. Você continua tentando repeti-las, mas a própria boca recusa a mentira. O corpo endurece, a mente se cala, o silêncio interno denuncia. Você viu, você compreendeu, você percebeu. E agora, qualquer frase que você use para evitar sua responsabilidade soa como eco antigo, um eco que não engana mais. Esse ponto é tão desconfortável que grande parte das pessoas passa a vida lutando para nunca chegar nele. Porque enquanto você não sabe, existe uma espécie de imunidade emocional, uma inocência funcional, uma permissão tácita para culpar o que veio antes, o que está fora, o que parece maior. Mas quando você sabe, quando realmente sabe, quando reconhece sem intenção poética, sem drama, sem espiritualização, o peso muda de lugar. E ninguém prepara você para isso. A vida adulta não começa quando você paga boleto. Não começa no primeiro emprego. Não começa quando você vive sozinho. A vida adulta começa quando a consciência faz uma exigência que antes você não conseguia ouvir. Assuma. E assumir não é bonito. Assumir não é leve. Assumir não é inspirador. Assumir dói. Dói porque te arranca da fantasia. Dói porque te tira da infância psicológica. Dói porque destrói a posição confortável de inocência. Dói porque revela, sem delicadeza, o quanto você se sabotou. É aqui que entra a primeira grande verdade que ninguém admite. Antes de assumir responsabilidade, a pessoa prefere acreditar que está perdida. Porque estar perdida é mais confortável do que estar consciente e imóvel. Jung sabia disso. Ele dizia que aquilo que evitamos encarar se torna o trilho invisível que nos leva exatamente ao que dizemos temer. Não porque o destino seja cruel, mas porque a psique tenta, repetidamente, colocar a pessoa diante daquilo que ela insiste em negar. A negação é confortável, mas tem um custo existencial enorme. E esse custo costuma vir disfarçado de não é o momento certo, eu não estou pronto, preciso resolver outras coisas antes, um dia eu vou, ainda estou entendendo. Todos esses pensamentos soam racionais, até o dia em que soam disfuncionais, e esse dia chega, sempre chega. É o dia em que a voz interna, aquela que você calou durante anos, se levanta e diz: você sabe exatamente o que está fazendo. Você sabe exatamente o que está evitando. Você sabe exatamente o preço de continuar assim. É esse momento que acende o fogo, e depois que ele acende, não há retorno possível. Aqui vale um lembrete antigo. A chama não vem para iluminar, vem para revelar. E o que ela revela, quase sempre, é duro demais para ser romantizado. Prometeu sabia disso quando observou os homens tremendo na escuridão. Ele via criaturas frágeis, vulneráveis, governadas pela falta de consciência, e decidiu fazer algo que ninguém ousava fazer. Não por heroísmo, não por revolta, não por bondade pura, mas por visão. Ele sabia o que significava dar o fogo aos humanos. Não era ajuda, era ruptura,
Porque depois da chama não existe mais a possibilidade de voltar para a inconsciência plena. Depois da chama não existe mais a desculpa de ignorância. Depois da chama não existe mais o conforto de depender de algo externo. E é por isso que o mito resiste. Porque o fogo não é apenas luz, é responsabilidade. E Prometeu sabia que entregar responsabilidade é entregar peso. No mundo interno, esse fogo é o momento em que você entende de verdade, entende que não é mais possível se esconder atrás da confusão. Entende que já não é honesto dizer que está perdido. Entende que, no fundo, você sabe o que precisa fazer e não faz. Sabe o que precisa soltar e não solta. Sabe o que precisa assumir e não assume. Sabe o que precisa romper e não rompe. Sabe o que precisa iniciar e não inicia. E essa consciência dói mais do que qualquer castigo. É por isso que tantas pessoas preferem não despertar. Preferem continuar justificando. Preferem continuar narrando a própria dor como se fossem espectadoras dela e não autoras. Preferem continuar se protegendo do desconforto da ação com o discurso do "não estou pronto". Esse discurso funciona, até que não funciona mais, porque chega um momento em que o sofrimento já não é causado pelo mundo, é causado pela própria fuga. E esse é o sofrimento mais afiado de todos. Jung chamava esse confronto de iluminar a sombra. Não para embalar o conceito em misticismo, mas porque a sombra é justamente essa parte que sabe e evita, essa parte que vê e recua, essa parte que entende e negocia, essa parte que repete e chama isso de destino. A sombra não é maldade, a sombra é adiamento, a sombra é autocensura, a sombra é autoproteção, a sombra é hesitação repetida. E quando você desperta, ela fica iluminada. E o que é iluminado passa a exigir resposta. É aí que muitos confundem responsabilidade com culpa. Mas responsabilidade não é culpa. Culpa paralisa. Responsabilidade movimenta. Culpa destrói. Responsabilidade reorganiza. Culpa foca no passado. Responsabilidade foca no presente e no que ainda pode nascer. Prometeu não senta na rocha dizendo, me arrependi. Ele não tenta devolver o fogo, ele não tenta explicar sua decisão. Ele sustenta, e sustentar é justamente o que diferencia maturidade de autopiedade. Esse é o ponto onde a maioria recua, porque sustentar dói. Sustentar exige que você pare de se misturar com discursos que antes pareciam tão familiares. Sustentar exige que você abandone o conforto de reclamar. Sustentar exige que você pare de dizer um dia. Aqui, muitos tentam voltar para trás, tentam convencer a si mesmos de que não é bem assim, tentam se agarrar a micro-justificativas que antes pareciam enormes. Tentam diminuir a própria visão para caber novamente no molde antigo. Mas o fogo não volta atrás, e você também não volta. Uma vez que você sabe, você não pode mais se relacionar com a própria vida como se não soubesse. E esse é o verdadeiro peso da consciência. Ela continua queimando até que você se mova. É por isso que a angústia cresce quando você entende, mas não age. Porque o intervalo entre saber e sustentar é o mais perigoso de todos. É ali que você sente uma irritação silenciosa, uma inquietação que não passa, uma exaustão que não vem do corpo. É ali que você se sente preso, mas não por circunstâncias, por escolhas evitadas. Esse é o cárcere moderno, a prisão feita de adiamentos, a prisão feita de quase decisões, a prisão feita de movimentos pela metade, a prisão feita de saber e não sustentar. E isso dói mais do que qualquer coisa externa, porque é dor com lucidez, dor com consciência, dor com nome, é o fígado que se regenera. A punição de Prometeu nunca foi a dor, foi a memória. Ele se lembra, ele sabe, ele entende, e mesmo assim continua preso ao preço da própria escolha. A consciência funciona exatamente assim. Ela não destrói você, ela te obriga a processar.
todos os dias, até que você se torne alguém capaz de carregar o próprio fogo sem se queimar. E isso leva tempo, leva enfrentamento, leva verdade, leva coragem discreta, não heróica. A vida não espera que você seja herói. Ela espera que você seja honesto. Honesto o suficiente para admitir que aquilo que você evita é exatamente o que está te prendendo. Isso não tem glamour. Não tem frase de efeito. Não tem luz dourada atrás. É duro, cru, íntimo e absolutamente libertador. Porque quando você finalmente assume responsabilidade, não é o mundo que muda. É você. É o peso interno que muda de lugar. É a direção que surge. É a clareza que aparece depois da decisão, nunca antes. É o encaixe silencioso entre quem você é e quem você sabe que precisa ser. A partir desse ponto, o próximo movimento não é gigante, não é heróico, não é épico. O próximo movimento é simples: parar de fugir, parar de atrasar, parar de negociar, parar de narrar, parar de se esconder atrás do um dia. A consciência é o início, mas a ação é a cura. Se algo dentro de você reconheceu essa verdade, se alguma parte sua se viu aqui, não ignore. Assuma um gesto mínimo agora. Escreva nos comentários o que você vem evitando assumir. Não para exposição, mas como marca interna. O fogo só se mantém aceso quando você decide não fugir dele. Há um ponto da caminhada em que o problema não é mais não saber. O problema é saber. E ainda assim, permanecer. Porque existe uma diferença brutal entre ignorância e consciência estagnada. A ignorância dói menos. A ignorância oferece zonas de conforto. A ignorância permite culpas externas. A ignorância oferece álibis emocionais. Mas a consciência não oferece nada disso. Ela oferece apenas uma escolha: sustentar ou mentir para si mesmo. E é exatamente aqui que a experiência humana se complica. Porque assumir responsabilidade antes de agir cria uma tensão interna que corrói. Não destrói o corpo, destrói a coerência. É a mesma dinâmica que ecoa no mito que atravessou gerações. O fígado de Prometeu se regenera, a dor volta. E ele sabe exatamente por quê. A maioria acha que essa repetição é cruel. Mas se você olhar com os olhos certos, verá que é simbólica. O órgão que dói é precisamente o que transforma aquilo que chega, o que metaboliza, o que processa, o que digere. A dor de Prometeu é a dor de quem sabe e não pode mais voltar ao antes. E o sofrimento humano moderno não é tão diferente. Ele nasce da mesma raiz. A pessoa sabe, mas ainda não sustenta. Jung dizia que a consciência amplia primeiro o sofrimento, só depois liberta. Isso explica tanta coisa que ninguém fala. Explica por que, quando alguém desperta, parece que tudo fica pior antes de melhorar. Por que a angústia aumenta? Por que a irritação cresce? Por que o incômodo se intensifica? Não é regressão, é o preço da visão. Antes você andava no escuro, e tropeçar no escuro é duro, mas compreensível. Depois que a luz acende, tropeçar vira escolha, e você sente esse peso. Sente nos ombros, na mente, no peito. É uma pressão que não se explica para ninguém, porque ninguém vê, só você sente. É assim que começa o que as pessoas chamam erroneamente de crise profunda. Mas não é crise, é início. É o início de um processo que a maioria abandona porque dói justamente onde precisa doer. É a dor de se ver sem justificativa. É a dor de perceber que você consegue, só não quer pagar o preço. É a dor de admitir que a vida não anda não por impedimentos externos, mas por pactos internos, com a própria evitação. E esse pacto é silencioso, é sofisticado, é inteligente, é convincente. É por isso que a fuga é tão difícil de ver. A pessoa acha que está refletindo, mas está protelando. Acha que está se preparando, mas está adiando. Acha que está sendo prudente, mas está se sabotando. Acha que está esperando clareza,
mas está evitando o desconforto da ação. E isso só é visto quando a luz já acendeu demais para permitir sombra. A partir desse ponto, a vida exige outro tipo de postura. Não exige perfeição, não exige genialidade, não exige coragem absoluta, exige apenas presença. E presença é rara. Presença é olhar nos olhos da própria repetição. Presença é admitir o que você já sabe. Presença é confessar o que você faz consigo mesmo, sem ser forçado. Presença é parar de negociar com a própria consciência. E talvez esse seja o trecho mais incômodo. Antes de mudar, a pessoa tenta ajustar o discurso. Muda as narrativas, muda as justificativas, muda as promessas, muda os prazos, muda as palavras que usa para se convencer, mas não muda a si. E é exatamente isso que gera sofrimento. A vida não dói porque está errada. Dói porque você está tentando viver com versões incompatíveis de si mesmo. Uma que desperta e outra que foge. Essa fricção interna é o que rasga. E o que rasga só para de rasgar quando você decide parar de se dividir. Mas assumir responsabilidade significa perder algo precioso para o ego, o direito de colocar a culpa em qualquer outra coisa. Isso assusta, porque deixa você sozinho diante do próprio reflexo. A solidão da consciência é a verdadeira rocha de Prometeu. Não é pedra, é lucidez. E ninguém quer ficar preso à lucidez. Ela é incômoda demais. Ela exige demais. Ela ilumina demais. Ela revela demais. Mas também liberta demais. Liberta da mentira interna. Liberta da fantasia de resgate. Liberta da ingenuidade emocional. Liberta da ideia de que a vida precisa ser perfeita para começar. Liberta da espera interminável pelo momento certo. E, no fundo, liberta você de si mesmo. Da versão que só sobrevivia, mas não vivia. Há um trecho especialmente cruel desse processo que quase nunca é descrito. A fase em que você sabe, não aguenta mais o que vive, mas ainda não sabe como sair. É o purgatório psíquico, o intervalo entre visão e movimento, entre clareza e ação, entre consciência e coragem. Essa fase parece desespero, mas é parte da estrutura. É o momento em que você percebe que nenhum conselho resolve, nenhuma frase inspira, nenhuma ajuda externa substitui o que precisa nascer de dentro. É quando você sente, pela primeira vez, que está começando a se tornar autor, mesmo que ainda não tenha escrito uma linha diferente. Esse é o ponto onde muitos largam, não porque são fracos, mas porque estão esperando que a transição seja bonita. E ela nunca é. Transformação é perda, é despedida, é ruptura, é morte simbólica. É luto pela versão antiga, é luto pelo conforto que nunca mais volta, é luto pela inocência e, ao mesmo tempo, é nascimento. Nascimentos são desorganizados, sujos, intensos, dolorosos, incontroláveis, mas são nascimentos. O processo exige respeito e exige uma coragem silenciosa que não aparece em redes sociais. A coragem que não quer aplauso, que não quer testemunha, que não quer validação. A coragem que é tomada às 3 da manhã, quando ninguém está olhando, quando você percebe que ou muda, ou passa o resto da vida explicando por que não mudou. A vida adulta começa exatamente nesse instante. Quando você percebe que tudo que você espera dos outros é, na verdade, o que você precisa fazer por si mesmo. Você não quer clareza, quer alguém que te diga o que fazer. Você não quer coragem, quer garantia de que não vai doer. Você não quer decisão, quer uma saída sem consequências. Você não quer mudança, quer transformação sem perda. Mas nada disso existe. Só existe o risco, só existe a renúncia. Só existe a responsabilidade, só existe o fogo. Prometeu sabia. Ele sabia antes, ele sabia durante, ele sabia depois e não recuou.
Porque não existe como recuar depois que você vê, e você viu. É por isso que está lendo isso agora. Não por acaso, não por coincidência, mas porque algo já está queimando dentro há muito tempo, e tudo o que resta agora é decidir se você vai continuar fingindo que não sente ou se finalmente vai sustentar o que a consciência exige. A verdade é simples. Você sabe, sempre soube, e está cansado de saber sem agir. E no fundo você sabe que não precisa de mais uma explicação. Precisa de decisão. E decisão não é heróica, é íntima, quieta, crua, dolorosa e absolutamente transformadora. Decisão é o fio que separa repetição de ruptura. É o fio que separa adiamento de movimento. É o fio que separa a inocência de maturidade. É o fio que separa você de você. E quando você corta esse fio, algo nasce. Algo que não precisa ser perfeito. Algo que não precisa ser bonito. Algo que não precisa ser grande. Algo que não precisa ser imediato. Só precisa ser verdadeiro. Porque a partir da verdade, tudo se movimenta. E a partir da fuga, tudo se repete. Se você reconheceu a si mesmo aqui, se algo apertou onde você mais evita encostar, não se distancie. Escreva agora o que você vem adiando assumir, não por engajamento, mas como o primeiro ato concreto de quem decidiu parar de fugir.